Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, estamos lendo aqui a biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo padre Germano, padre passionista e diretor espiritual de Santa Gema. Nós estamos aqui na página 157, no meio do capítulo que fala sobre a profunda humildade de Santa Gema Galgani. Nós já vimos alguns exemplos que ele nos contou até aqui no capítulo, e que ele vai continuar falando sobre uma observação da Santa Gema, que ela da própria Santa Gema, né, que ela dizia assim: mande rezar por mim todas as almas santas, a fim de que, por mais baixa e indigna que seja, Jesus se glorifique na minha pobre alma. Essa é a citação de Santa Gema que ele passa a comentar, né? Quando, porém, outros se dirigiam a ela, pedindo que os recomendasse a Deus em suas necessidades, o que acontecia, frequentemente pelo grande conceito em que era tida por algumas pessoas, à vista de sua rara virtude, afligia-se sumamente. A sua mãe adotiva respondia assim: ouvi, fiquei deveras admirado quando na vossa carta me obrigais a pedir por aquela senhora. Se não me conhecereis, teríeis razão. Mas agora que me conheceis bem, não digo mais nada. 3 pontinhos, né? Não digo mais nada. Uma alma tão má, cheia de defeitos, que pouco ou nada procura fazer por Deus, que pode obter dele? Obedeço-vos contudo, mas não vos fieis em mim, porque não sei fazer nada. Essa frase de Santa Gema é muito comum, né? Não sei fazer nada. Não é? Então, é um bordão que ela usava sempre, né? A um venerando sacerdote respondeu: eu rezei sim, mas o senhor sabe muito bem que as minhas pobres orações são fracas e sem valor, e Jesus escondido não as atenderá. Assim costumava chamar a seu Senhor, quando, subtraindo-lhe a sua doce presença, a deixava desolada. Jesus escondido, né? Quando ele interrompia esses colóquios com Santa Gema, né? Essas consolações que ele dava a ela se referia a ele como Jesus escondido. No outro lugar, falarei minuciosamente desse martírio interior do espírito com que de tempos em tempos o Senhor se comprazia em experimentar a fidelidade de sua serva. Direi somente aqui que, por mais sensível que lhe fosse esse sacrifício, jamais ousou queixar-se. Persuadida como estava de não ser digna das consolações celestes, e só merecer aquele aparente abandono de Deus em consequência dos seus pecados. A esse respeito escrevia, como a um trêmula,
ao seu diretor. Sabe, meu pai, Jesus afinal se cansou de mim, pela minha grande frieza. Mas tem tanta razão. Por isso agradeço-lhe sempre e adoro-o. As próprias aflições com que a atormentava bastante frequentemente o inimigo infernal, e de que falarei minuciosamente mais adiante, faziam com que ela se humilhasse, pensando que, com alguma falta oculta, talvez provocasse a justiça divina a mortificá-la daquele modo. Assim não se lamentava, mas suportava essa tribulação como justo castigo, dizendo: eu sei porque Jesus permite que eu sofra assim do demônio. Eu lhe direi na confissão, meu pai, mas tenho me arrependido tanto. Parece-me que o meu próprio anjo da guarda se envergonha de estar perto de mim. Parecia-lhe que as pessoas que a rodeavam deviam ver também o seu anjo tão encolerizado, pois que um dia me disse, com inefável simplicidade: se o senhor achar bom, meu pai, diga ao anjo que fique escondido para não se deixar ver pelos outros. Olha que coisa incrível, né? Ela era tão inocente que ela achava que o anjo da guarda, como ela via o anjo da guarda, que as outras pessoas também viam, né? Em poucas palavras, tudo servia a esta bendita filha para humilhar-se. Se as dores atrozes dos estigmas a abatiam, o seu coração ficava cheio de confusão e dizia: veja, meu pai, como estou sempre tão atrasada, como me repugna o sofrer. Que fortaleza de espírito! Quase que me atreva a escolher das mãos de Jesus quais os sofrimentos que quero e quais os que não quero. Reze pela minha alma. Quando sobrevinha em casa alguma desordem, atribuía logo a si a culpa, e até das desgraças comuns julgara ser a causa. Qual outro Jonas teria pedido ser tirada deste mundo para que os outros não sofressem por sua culpa? Já vimos quanto a piedosa jovem era solícita em revelar segredos de sua consciência ao seu pai espiritual. Quem não a conhecesse bem, a tomaria por uma dessas almas levianas que só tem satisfação em falar de si e no que lhes interessa. Pelo contrário, para a humilde Gema, e já nos referimos a esse ponto, essa abertura de coração lhe custava angústias mortais. Teria preferido entrar no fundo do inferno a dizer ou escrever uma só palavra dos fatos extraordinários que a divina graça ia operando em sua alma. Deixemos que ela mesma o declare. Já há muito tempo que lhe digo certas coisas, e assim não devia ter mais acanhamento. Mas em vez disso, sinto que sempre que devo escrever ou confessar-me, este só aumenta. Mas não é vergonha, nem sei como exprimi-lo. É quase medo. Ela está tentando expressar o sentimento que ela tinha ao revelar essas coisas, né, para o confessor ou para o diretor. Né? Na realidade, eram ambos esses sentimentos. Acanhamento, porque não queria transmitir a ninguém fato que pudessem de qualquer modo redundar em seu louvor. E medo, porque receava não se saber exprimir bem e assim poder induzir aos outros em erro a seu respeito.
ela dizia, né? Tenho medo que em todos os fenômenos extraordinários que cada dia me sucedem, possa enganar-me e enganar aos outros. É verdade que não o desejo de modo algum. Peça a Jesus que me ajude, para que não engane aos outros. É tal o meu temor que às vezes quereria que ninguém me visse. Mas de que enganos podia ser capaz esta alma tão cândida, que nem sabia como era possível enganar alguém? Que ela mesma o certifique, como me disse uma vez, fazendo-me a seguinte angélica pergunta: quisera que o senhor, meu pai, me explicasse o que quer dizer engano, porque eu não queria enganar ninguém. Então, esse é até onde vai a inocência de Santa Gema, né? E quer dizer, ela achava que enganar alguém era um mal, mas ela não sabia exatamente o que era isso, né? O que significava enganar alguém, ou como é que a gente faria isto, né? Na prática. E se tanta dificuldade sentia Gema em manifestar ao seu confessor os negócios de Jesus, como costumava dizer, imagine o leitor qual não seria quando tinha que revelá-los a outros. Instruída na escola dos santos, tinha tomado como regra a grande máxima do profeta Isaías: secretum meum mihi. Os meus segredos são meus, né? Secretum meum mihi. Ninguém deve conhecer os segredos do meu coração. De fato, ninguém os conhecia, a não ser seu pai espiritual, e por sua ordem formal, só a piedosa senhora que lhe servia de mãe, e ainda assim ela vivia em contínua angústia, receando que, contra a sua vontade, alguma coisa transpirasse fora. Essa é a angústia, né, do estado de Santa Gema, né, que não era o claustro, né? Porque se fosse o claustro, ela teria garantia de que isso não sairia para fora, né? Mas Jesus escolheu para ela um lugar seguro, né? Embora a família numerosa, né? Todos esses fatos que a gente fica sabendo agora através dessa biografia, né, nunca tinha sido divulgado na época em que Santa Gema era viva, né? Eu me esforço por ocultar tudo, mas temo que no movimento imprevisto outros possam saber o que Jesus quer que eu guarde em segredo. Pelo caminho, na igreja, procuro disfarçar, mas não o consigo sempre. E assim podem dedicar-me uma estima que não mereço. Era também este seu grande receio, que lhe fazia desejar com ardor encerrar-se num convento. Além de outros motivos, pensava: na clausura estarei oculto aos olhos dos mundanos. Como já disse, em todo o tempo em que dirigi esta bendita donzela, eu a vi sempre indiferente a tudo, sem desejos, inclinações, nem vontade própria, como se estivesse inteiramente morta a si mesma. Somente neste ponto de encerrar-se no convento é que a achei tão firme, que tive muitas vezes de repreendê-la e mortificá-la. Em quase todas as suas cartas,
com muita vivacidade, volta a este assunto. Meu pai, não me deixe no mundo. O mundo não é feito para mim. Tenho medo. Venha depressa a Luca e feche-me no convento. Oh, por que me deixa assim exposta aos olhos de todos? E que seria de mim se viessem a saber certas coisas? E assim continuou por muito tempo, até que Deus lhe fez conhecer que tinha outros desígnios para ela. Este temor excessivo, unido a uma reserva ilimitada em conservar-se oculto até aos olhos dos seus diretores, quando não era grande a necessidade de se manifestar a eles, nos fez perder muitas notícias importantes da vida desta virgem. Mas o Senhor assim permitiu para deixar à nossa imitação um perfeito exemplo de humildade. Cheguei quase a dizer que o coração de Gema sentia como uma ferida mortal quando vinha a saber que alguém mostrava ter dela boa opinião. Muitas vezes recebia cartas de pessoas importantes. Para poderem aproximar-se dela, combinavam com as pessoas da família para que não desconfiasse do motivo da visita. A boa donzela procurava, porém, logo afastar-se, como costumava, e esconder-se. Quando, porém, a obediência a obrigava a atendê-las, né, essas pessoas que queriam algum colóquio com ela, via-se a violência que sofria, como quem está andando sobre espinhos. E logo que podia, saía, com algum pretexto ou de alguma forma premeditada, embora se expusesse a passar por extravagante. Assim, recordo-me que, entre outras, uma vez, achando-me naquela casa, apresentou-se um respeitável prelado que desejava vê-la. Imagina, um padre, né? Enfim. Gema, não podendo eximir-se, logo quando a chamaram, correu a apanhar um grande gato da casa e, parecendo divertir-se com ele, fazendo-lhes carícias e festas infantis, o que nunca tinha feito antes em toda a sua vida, apresentou-se aquele prelado. O artifício deu o resultado que ela desejava, pois ele sacudiu os ombros e deu-lhe pouca importância. Ela então, alegre por ter obtido o seu intento, sem mais cumprimentos ao importuno visitante, saltando com o gato nos braços, se retirou. Sem mais cumprimentos, né? Está errado também. Esse livro tem vários erros de... Cada vez que eu leio ele, eu descubro mais algum erro de, enfim, digitação aqui. Ditosa loucura, que aos olhos de Deus é sabedoria e virtude. Bem-aventurada a humildade, que, conservando o homem no seu lugar, inclina o Senhor a descer para ele e cumulá-lo de graças. Humilibus date gratiam. Tiago 4:6, né? Deus dá graça aos humildes. Humilibus dat gratiam. Mas continuemos e consideremos detidamente o segundo motivo que induzia a esta serva de Deus a humilhar-se tanto, isto é, os inúmeros pecados que ela pensava cometer a cada passo e os defeitos de que se julgava possuída. Então agora nós vamos
começar a leitura aqui do capítulo 13. Continuação do mesmo assunto. As virtudes de Gina. Há pessoas que pensam que os santos, por serem santos, deixam de algum modo de ser homens e se tornam criaturas celestiais. Isso é uma consideração que muitos de nós fazemos, né? Mas quem faz esse tipo de consideração, ou quem tem esse tipo de conceito, né, não é um leitor de vida de santos, né? Nós já sabemos, né, pela leitura que já fizemos, né, e vamos saber mais ainda pelas outras leituras que nós vamos fazer, que não é nada disso, né? Essa santidade, né, se desabrocha, né, em homens absolutamente comuns, né, que começam a trilhar essa via de santidade, não só por esforço próprio, mas também, muitas vezes, né, por graças excessivas que Deus dá, né? Esse caminho de santidade extraordinária, né? Não o caminho comum de santidade, né? Mas é, de fato, digamos assim, uma tendência comum de acharmos, né, que os santos e as santas são seres humanos diferentes, né, da gente. E isso é ruim, né? Porque nos afasta deles, né? E nos afasta também da santidade, né? Porque não sendo pessoas extraordinárias como os santos, nós não nos julgamos também ter a capacidade de trilhar os caminhos de santidade, né? E que isso é um mal terrível para nós, né? Para a nossa alma. Os próprios escritores de suas vidas caem por vezes nesse erro. Olha, até os próprios biógrafos que ele está falando. E é verdade. Comprazendo-se em apresentá-los como uma espécie de ideal que não tem nada de comum com a nossa miséria humana. Isso também é comum, né? Nos agiógrafos, né? Às vezes tem esse aspecto mesmo. Mas de fato não é assim. Os santos são verdadeiros homens, são como nós, filhos de Adão, de quem receberam uma natureza viciada. A graça aperfeiçoa e realça esta natureza, mas não a destrói. E além do lado, por assim dizer, celeste, enobrecido pelos dons sobrenaturais, há neles o lado humano, com todas as suas misérias. Para que ocultar, pois, este segundo lado, quando do seu contraste com o primeiro, aparece ainda mais admirável nos santos a força da graça divina, como São Paulo diz: virtus in infirmitate perficitur. Isso ele fala no 2 Coríntios 12, 9. Né? A virtude se aperfeiçoa na fraqueza. Virtus in infirmitate perficitur. Assim, os santos continuam sujeitos às fraquezas e repugnâncias, ao constrangimento no exercício da virtude. Como nós, também eles sentem o peso da carne e os estímulos da paixão, ou das paixões. Eles também têm razão de temer por sua alma e reconhecem
a grande necessidade de se fazer violência para se conservarem fiéis. Como amam sumamente a Deus e contemplam sua soberana beleza, parece-lhes que a menor sombra de pecado é uma monstruosidade, a mais leve falta, um crime. Eis a chave que nos revela os segredos de suas lágrimas e penitências, dos títulos injuriosos que continuamente se dão de grandes pecadores, miseráveis e indignos de viver sobre a face da terra. Assim acontecia com a nossa gema. Então, quanto mais graça esses santos recebem, né, quanto mais colóquios eles têm com Jesus, com Maria, com outros santos, como Santa Gema tinha, né? Mas eles se comparam a essa santidade infinita de Jesus. E mais se veem pecadores, né? Essa referência que esses místicos têm, nós não temos. Por isso que a gente tem dificuldade de, não só de entender esses títulos que os santos se dão, né? Como também de descobrir em nós essas mínimas faltas que para os santos são coisas monstruosas, né? Assim acontecia com a nossa Gema. Seus defeitos, que ela chamava grandes pecados, não eram certamente voluntários, pois antes passaria pelo fogo e pela água do que cometer deliberadamente a sombra de um pecado venial. Não quero pecar, dizia, mas sou tão má. Procuro não fazer nenhum pecado, mas por mais que me esforce, sempre receio. O mal está em que não percebo quando peco. Só o percebo depois que está feito. Só Jesus sabe que eu não o faria. Bom, aqui ela descreve a situação de todos nós, né? Certo? E por isso o sacramento da confissão é tão importante, né? E tão, enfim, desprezado hoje em dia. Mas porque a gente peca sem saber mesmo, só depois, né? Que a gente percebe. Porque essa é a natureza nossa, a natureza do ser caído, né? Mas no tribunal da penitência, ela não sabia fazer diferença entre falta voluntária e involuntária. E com tanta eloquência, se acusava que teria iludido, a eloquência dela, né? Teria iludido os mais penetrantes confessores, declarando-se culpada de tudo. Sem timidez e ao mesmo tempo sem afetação, gemidos ou suspiros, aliás tão frequentes nas almas fracas, revelava tudo o que tinha no espírito, com ordem, franqueza e exatidão de termos, distinguindo o número, a espécie e a gravidade. Então, uma coisa que ela sabia fazer era isso, né? E que nós muitas vezes não sabemos, né? Fazer uma boa confissão nesse aspecto, né? Eu queria chamar a atenção também para vocês o seguinte, porque isso ocorre com muitos de nós, né? Sem timidez, sem afetação, sem gemidos ou suspiros, revelava tudo o que tinha no espírito. Então, é assim que nós devemos confessar, né?
tá certo? Sem timidez, sem afetação, sem gemidos e sem suspiros, tá certo? Então, assim, isso fica como exemplo para nós, né? Esse exemplo a gente pode seguir, né? De Santa Gema. Eu a deixava expandir-se, mas examinando as suas acusações, acabava por me persuadir que, em vez de pecados, eram só atos virtuosos ou meras fragilidades. Posso entrar? Com efeito, tendo ouvido sua confissão geral várias vezes e estudado a sua alma durante muitos anos, que a santa donzela jamais cometeu um pecado formal, isto é, com plena deliberação, durante toda a sua vida, neste mundo corrompido e corruptor, levando ao céu, na idade de 25 anos, sem mancha, a estola da inocência batismal. Então, essa é a declaração do próprio diretor espiritual, né? Então, aqui a gente deve... e um diretor espiritual experimentado, né? Não era qualquer diretor espiritual, um padre experimentado, um padre, enfim, conhecedor profundo de teologia mística, etc., né? O mesmo atestam os outros confessores, cujas deposições autênticas tenho à minha vista enquanto escrevo. Gema, porém, como vimos, não o entendia deste modo, e era preciso muito esforço para persuadi-la e impedir que, aterrorizada pelo seu estado, não caísse quase no desespero. Mas será verdade, dizia-me com ansiedade, que Jesus está contente com a minha alma? Oh, como muitas vezes me envergonho e tremo ao ver-me tão impura na presença de Jesus, que é a própria pureza. Tenho desconhecido muitas vezes a Jesus. Tenho-me revoltado quando me chamava. Meu Pai, peça repetidamente a Jesus o perdão de meus pecados. Diga-lhe que, para reparar as minhas culpas, não me parecerão suficientes 1000 dores no corpo e na alma. Oh, meu Deus, o castigo nunca será tanto quanto mereço. Castigai-me embora, mas tirai-me o peso de tantos pecados meus que me oprimem e me esmagam. Ai de mim, se por um momento que fosse eu perdesse de vista minhas culpas e iniquidades. Oh, que desgosto sinto de mim mesmo! Jesus é por mim desrespeitado. Só me conforta um pouco, entre tantas misérias, a boa vontade que me parece sentir. Essa é a expressão mesmo de Santa Gema, né? Aqui a Aline comenta o seguinte: ainda me envergonho muito de confessar. Temos o discernimento destas dificuldades. Não é fácil ler mais o exame de consciência e pedir ao anjo da guarda ajuda. É sim, ajudará. O discernimento a gente tem sempre que pedir a Nosso Senhor, né? A graça do discernimento,
A graça enfim, de discernir as coisas, né, que nos acontecem. E de identificar os pecados para a confissão, né? Isso é uma coisa que a gente devia, né, pedir em todos os nossos terços, né? Tornar isso hábito, né? Além de todas as outras coisas que a gente pode pedir, né, como intenção do terço, eu acho que essa intenção é muito boa da gente pedir sempre nos nossos terços, né? Discernimento espiritual, né? Essas e outras palavras, repetidas sob 1000 formas, cada qual mais expressiva e tocante, aparecem quase em todas as cartas da humilde serva de Deus, especialmente quando escrevia estando em êxtase. A respeito desse sentimento tão forte e constante, não me lembro de ter lido coisa igual na vida de outras santas. Uma vez, Jesus lhe apareceu chorando. E ela, como já referi, falando na sua ilimitada simplicidade, perguntou-lhe por que chorava. Depois, lembrando-se dessa aparição, me disse um dia: reconheço-me culpada de 1000 iniquidades. E tive a coragem de perguntar: que terá Jesus para chorar? Ou seja, ela estava identificando, né, o pranto de Nosso Senhor pelos pecados dela, né? Outra vez, tendo-se dado uma leve contrariedade em casa, como costumava atribuir a si toda a culpa, ela chegou a sentir tal horror que foi preciso esforço para levantar-lhe o ânimo. Exclamava: mas em que caí, meu pai? Acabei abandonada de todos. O desespero ameaça apoderar-se de mim. Mas não. Minha mãe, Mater Orphanorum, eu não tenho vontade de desagradar a Deus, nem ao Senhor, que é meu Pai, nem a ninguém. Creia-me, não tenho. Mas não me compreendo. Em mim há algum mistério? Perguntava ela ao diretor, né? Queria dizer que não podia explicar como se podiam aliviar a vontade tão pronta e resoluta em proceder bem, com a fragilidade humana que ela tanto exagerava em si. Deus, que queria conservá-la em tão humilde sentimento, permitia ao inimigo infernal perturbar-lhe de tal modo o espírito que a fazia algumas vezes julgar-se quase condenada. Nessas ocasiões é que a pobre donzela não podia mais conservar a paz e, com a mão trêmula, escrevia logo ao seu diretor: se algum dia, meu pai, visse que está minha alma em perigo, se visse que estou nas mãos do demônio, pense nisto e ajude-me, pois quero salvar minha alma a todo custo. Que devo fazer para isto? Ora, sendo do agrado de Deus, que de todos se serve, em bem das suas almas prediletas, dar algum valor aos meus conselhos, a boa gema me procurava sempre para ampará-la, e assim encontrar algum conforto em seus temores. Ó meu pai, ainda não pode avaliar a grande necessidade que tenho de seus conselhos. Se soubesse o alívio que sinto quando recebo umas linhas suas. As suas palavras me animam a sofrer e a chorar.
Ajude-me, ajude-me, se não ver-me-á em breve reduzido a cinzas de pecados. Não era tanto pelo perigo de perder sua alma e condenar-se que Gema tinha esse horror ao pecado, como, e muito mais, pelo amor que tinha a Deus, a quem o pecado ofende. Como esse amor tinha atingido um grau tão eminente, pode-se compreender que a sua contrição pelas grandes afrontas que julgava ter cometido e continuava a cometer contra o sumo bem fossem incomensuráveis. Como ouvia-se de seus lábios quando pensava não ter ninguém presente. Como um Deus tão grande e digno de ser amado pode ser ultrajado por mim? Quem sou eu para ter tanta ousadia? Pobre do meu Jesus. Este pensamento a fazia empalidecer e lhe arrancava dos olhos amargas lágrimas, que eram vistas correr em abundância pela face como duas fontes asseguram uma testemunha. Nos êxtases em que o Senhor a fazia participar das doçuras do paraíso, confundia-se, chorava e com expressões vibrantes exclamava: perdoai-me, Jesus. Oh, meu Pai, perdoai-me todos os meus pecados. Embora esse sentimento de viva compunção fosse habitual em Gema, havia ainda dias em que o Senhor fazia com que se compenetrasse dele de um modo realmente extraordinário. Ela mesma dirigia fervorosas orações ao Divino Esposo para que apressasse estes dias, como uma grande graça, mais cara do que qualquer outra consolação espiritual, a de poder chorar com particular dor pelos seus pecados. Guardava-as de memória e contava as horas que percorriam de uma dessas inexprimíveis agonias entre uma e outra, né? E quando lhe voltava, apressava-se em dar a grata notícia a seu pai espiritual. Escrevia ela, né? Havia tantos dias que eu não sentia mais a dor dos meus pecados, mas Jesus quis de novo conceder-me esta graça. Ontem à noite chorei muito aos pés de Jesus. Quando eram ao mesmo tempo amargas e doces essas lágrimas, meu Pai, e que aperto fortíssimo sentia no coração, que parecia querer estalar de dor. Então, quando a gente ouve falar de contrição perfeita, né, a gente não entende muito bem o que é isso, né? Aqui tem uma descrição, né, de uma santa, né, nesse estado de contrição perfeita, né, chorar e amarguradamente pelos seus pecados, né? Isso também é graça de Deus, né? Que a gente deve também pedir, né? Para que em toda a confissão a gente tenha uma contrição o mais perfeita possível, né? Este fato se dava do seguinte modo: enquanto a piedosa Virgem estava absorta na oração, de repente, uma luz bem viva lhe vinha ao espírito e esclarecia os mais íntimos recônditos de sua alma. Uma luz bem viva lhe vinha e esclarecia os mais íntimos recônditos de sua alma.
Ela via-se, então, coberta das mais negras manchas de culpa. E parecia-lhe que Deus estava muito indignado contra ela, triste e aflito pelas afrontas que havia recebido. A este espetáculo, a terna donzela começava a tremer, e pela imensa dor perdia os sentidos e caía por terra desmaiada. Esta angústia interior durava, às vezes, longas horas e até um dia inteiro. Nós mesmos a ouvimos apelidar de amargo e suave este tormento. Então, essa é a graça que Deus dá a muito poucas almas, né? De se verem como Deus as vê, né? Que em vida, né? Em vida. Nós todos passaremos por esse extraordinário momento, né? Depois da nossa morte. Mas os santos têm esse vislumbre, né? Ainda em vida. Quereis saber, bom leitor, de onde provinha tanta doçura no meio de tão grande amargura? Porque sabia que com a dor podia oferecer a seu Deus uma reparação pelas ofensas cometidas. Eis as suas palavras, palavras de Santa Gema. Esta noite, meu Pai, como é de costume, vieram-me à memória todos os meus pecados, tão enormes, que foi preciso constranger-me para não chorar alto. Senti tão viva dor deles como jamais me aconteceu. O número deles excede 1000 vezes a minha idade e capacidade. Porém, o que me consola é que senti tão grande dor que quisera que nunca mais ela se apagasse nem diminuísse na minha memória. Meu Deus, até onde chega a minha malícia? A palavra como de costume, né, como ela fala aqui, esta noite, meu Pai, como é de costume, de que nesta ocasião ela se serve, indica bem claramente que a graça de contrição perfeita tinha se tornado comum para esta alma, sempre que entrava no mais profundo recolhimento e união com Deus, especialmente na quinta-feira de cada semana, quando participava dos mistérios da paixão do Senhor, como me declarou francamente. Durante a quinta-feira, de noite principalmente, apodera-se de mim tanta tristeza ao pensar que cometi tantos pecados que se me apresentam à memória, que me envergonho de mim mesma e me aflijo em extremo. Só acho conforto em sofrer um pouco, oferecendo tudo primeiramente pelos pecadores, e em particular por mim e pelas almas do purgatório. Pelos pecadores que ela, enfim, tentava salvar, né? Então, eu vou terminar aqui, infelizmente, no meio de outro capítulo, né? De novo, essa descrição aqui, a nossa leitura de hoje, nós estamos na página 167, né? E eu termino com a seguinte observação. Se vocês tiverem alguma observação, por favor, também façam. A seguinte observação, né?
essa contrição perfeita apresentada por Santa Gema, que é de fato uma graça que Deus deu a ela de se ver, né, de ver a sua alma como Ele próprio vê, nós não podemos imitar, né? E nesse caso nós temos que seguir as determinações que a Igreja nos dá para a confissão, sem nos preocupar com nada. Porque senão nós corremos risco de cair em escrúpulos, né? Então é preciso muito cuidado ao ler essa passagem aqui de Santa Gema, para que a gente não fique preocupados com isso, né? Em relação às confissões e à nossa contrição, nós devemos seguir exatamente o que a Igreja nos recomenda, né? Tá certo? Tentar lembrar de todos os pecados, confessá-los da maneira mais simples possível e receber a absolvição. É isso que para as pessoas normais como nós, a Igreja recomenda, e é isso que nós temos que fazer. Nada de ficar tentando ter todas essas manifestações que os santos místicos têm, nada de achar que se a gente não chora os nossos pecados, né, não caem lágrimas nos nossos olhos, nós não estamos absolvidos, nada de pensar essas besteiras, tá certo? Seguir as recomendações da Santa Mãe, Santa Madre Igreja, tá certo? Que ela sabe exatamente o que ela está nos recomendando, e confessar normalmente, ficar tranquilos, né? A gente lê essas coisas para a gente saber até que ponto, né, os santos chegam, né, no amor a Deus, tá certo? Mas não ficar impressionado com isso, tá? Isso é muito importante, né? A Aline diz assim: professor, faz todo sentido para mim de terem tirado os livros de santos de nossas vidas. Lendo tão belo amor, qualquer alma se vê indigna de estar um dia na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. O demônio é muito ladinho. Na verdade, assim, né? Enfim, a leitura da vida dos santos é uma coisa tão recomendada pelos próprios santos, né? Ela faz parte de um ensino, né, católico tão poderoso, tão eficiente, né? Assim que por causa da crise que nós vivemos, né, e por causa da tentativa, inclusive, né, de hoje, de se mudar o conceito de santidade, né? Hoje nós vemos que o conceito de santidade, que pelo menos é proclamado dentro da própria Igreja, é um conceito tão rebaixado, né, que a gente só atinge o conhecimento dos verdadeiros santos, né, lendo as biografias com paciência, né, com tranquilidade, né, lendo boas biografias de santos, né. Vocês vejam assim que, por exemplo, o Santo Afonso Maria de Ligório, na ordem que ele fundou, né, a ordem dos redentoristas, que, como todas as ordens, entrou em crise na crise da Igreja, mas ele tinha, se não me engano, numa das regras da ordem, a determinação de que os padres dessa ordem lessem 1 hora de vida de santo todos os dias. Isso era uma regra. São Bernardo tinha o maior cuidado também em recomendar os seus filhos espirituais para lerem as vidas dos santos, né? Isso é uma coisa que devia ser habitual na vida dos católicos. Habitual, né? Mas, enfim, se tornou uma coisa
E tem uma outra coisa, né? A crise trouxe também, como eu disse, um novo conceito de santidade e um abastardamento da própria vida dos santos. Né? Se você pega livros modernos que descrevem vidas dos santos, eles são abastardados, eles são rebaixados. Né? Você não encontra a beleza da descrição da santidade como a gente encontra nessas biografias que nós estamos lendo. Né? Existem boas biografias, existem biografias excelentes, né? O que a gente está fazendo aqui é escolhendo as biografias que estão aí por aí em português, etc., que são boas de se ler. Né? Mas a gente nunca deve deixar de nos habituarmos a ler vida de santos. Né? Vocês vejam que no breviário, né, da igreja, a oração dos padres, né, na oração, a primeira oração da manhã, né, tem a leitura do martirológio. Martirológio realmente é uma coisa muito resumida, né? Mas você se acostuma, né, a ver quantos santos tem na igreja, como eles morreram, né, martirizados, principalmente. O martirológio tem principalmente os mártires, mas tem os outros santos todos. Né? Então, assim, essa é um costume, né, que a gente tem que sempre ter, porque a gente pode ter na nossa memória, né, sempre, para nosso auxílio, o exemplo dos santos. Né? O exemplo dos santos. Tá certo? Então veja, gente, nós estamos aqui na página 167, da qual nós partiremos amanhã, se Deus permitir, na nossa leitura. Tá certo? Deus lhes pague a paciência de me ouvir. Tenham todos um santo dia. Certo? Vamos então para a oração final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.